Como um imã respeitado, eu caí na escuridão e enfrentei as verdades assombrosas da morte, momentos que destruíram tudo em que eu acreditava. Naquele abismo, descobri um aviso arrepiante que reformula a nossa compreensão sobre a existência e o propósito. Descubra as percepções que podem mudar seu caminho, pedindo para que você enfrente as sombras que se aproximam. A memória daquele dia está gravada para sempre em minha mente. Em um momento, eu estava planejando o que preparar para o jantar. No seguinte, estava envolto em escuridão, tudo se tornando silêncio. Era como se o mundo inteiro tivesse sido silenciado. Os sons familiares da minha casa desaparecendo em um vazio estranhamente quieto. Lembro de pensar como era absurdo, como se eu tivesse entrado em um pesadelo surreal, apenas para perceber que eu era o único, de fato, vivendo aquilo. Deitado no chão, eu podia ouvir o som distante do meu coração parando. Um som que eu não conseguia reconciliar com minha realidade. Era 21 de abril de 2021, às 4h15 da tarde, e eu estava clinicamente morto. A ideia de estar morto parecia distante, quase como uma história que eu tinha lido, algo que não poderia possivelmente estar acontecendo comigo naquele exato momento. Havia um peso pesado pressionando meu peito, mas eu me sentia estranhamente calmo enquanto minha respiração começava a desacelerar. Então, naquele momento crucial, experimentei um estranho desprendimento. Como um espectador em uma peça inimaginável, abri os olhos e, de repente, estava acima do meu corpo, observando os paramédicos entrarem, o pânico se espalhando em seus rostos. Uma sensação de impotência me envolveu. Eu queria gritar, estender a mão e dizer a eles que eu ainda estava ali, mas não havia som, nenhuma conexão com meu eu físico. Em vez disso, eu estava congelado nessa experiência fora do corpo, testemunhando meu próprio colapso como se fosse uma cena de um filme. O cheiro estéril da sala misturado com a urgência de suas vozes sumiu ao fundo, meu foco se desviando do caos abaixo. Naquela escuridão e confusão, vislumbrei um lampejo de luz, uma promessa de compreensão além desta vida. Ela me chamava, vibrante e inexplicavelmente quente. Senti uma atração magnética, puxando-me para algo profundo, algo que eu não conseguia compreender completamente, mas que intuitivamente sabia ser um momento significativo. Havia um conforto naquela luz, e eu senti uma curiosidade insaciável, me instigando a aprender mais, a me deixar levar por essa estranha transição, em vez de resistir. Enquanto flutuava naquela luz cativante, senti meus medos começarem a se dissipar, cada preocupação derretendo como a neve sob o calor suave do sol. Era uma sensação avassaladora de paz, um bálsamo sobre minha alma atormentada. Os seres ao meu redor brilhavam com um glow radiante. Sua presença era reconfortante e acolhedora, quase como se eu tivesse voltado para casa após uma longa jornada. Naquele momento, soube que estava em um lugar além do julgamento, um reino onde o amor e a compreensão reinavam supremos. O ambiente ao meu redor desafiava a descrição. Cores dançavam e giravam, cada matiz mais vívido do que eu jamais tivera testemunhado na Terra. Era como se elas estivessem realizando uma celebração alegre só para mim, pintando o ar com calor e serenidade. Acompanhando esse banquete visual, melodias se enrolavam ao meu redor como um abraço, preenchendo meu ser inteiro com uma sensação de pertencimento. Uma sensação tão profunda que era quase avassaladora. Nunca imaginei que o som pudesse ter tanta beleza, tanta profundidade. E nesse reino, tornou-se uma parte integral da minha própria existência. Em meio a essa paisagem maravilhosa, um ser se aproximou de mim. Sua aparência mudava constantemente, incorporando a essência do amor e da sabedoria. Quando se virou para mim, sua voz, que irradiava calor, mas carregava uma autoridade inegável, ressoou bem fundo no meu coração. "Você veio aqui por um motivo, Rahman", disse gentilmente, mas eu podia sentir o peso de suas palavras. "Você deve se lembrar disso." Aquelas poucas palavras ficaram suspensas no ar, e de repente, as memórias da minha vida voltaram à superfície da minha mente. As escolhas que fiz, os caminhos que fiz, os caminhos que trilhei, e como cada momento me levou a esse encontro surreal. Era um convite, um lembrete do meu propósito, e pela primeira vez, realmente compreendi o significado da minha existência.
O que se seguiu foi mais do que apenas uma experiência. Foi uma revelação que reescreveria tudo o que eu entendia sobre a humanidade, a moralidade e nosso destino coletivo. Senti que as lições que eu aprenderia aqui não apenas moldariam minha compreensão sobre a vida, mas também serviriam como uma luz guia para os outros. Se eu apenas conseguisse lembrar e compartilhar, em meio à luz e orientação que me envolviam, uma mudança súbita ocorreu. Uma visão sombria se desdobrou diante de meus olhos. Sentia como se o próprio tecido da realidade estivesse tremendo, revelando um futuro alarmantemente austero. Eu via vislumbres de caos e confusão, que se espalhavam como ondas por uma paisagem ressecada. No centro de tudo isso estava uma figura, uma presença arrepiante que reconheci como o Anticristo, o Dajjal. Meu coração disparou, preso em um turbilhão de horror e descrença, enquanto as implicações do que estava testemunhando começaram a se estabelecer. Imagens surgiam, cenas caóticas de agitação piscando em rápida sucessão. Vi pessoas divididas, seus rostos distorcidos pelo medo e desespero. A normalização da desinformação penetrava profundamente. Era como se a verdade tivesse sido encoberta por uma névoa espessa, manipulada por forças sinistras, com o objetivo de confundir e controlar. Minha mente lutava com a enormidade de tudo isso enquanto assistia a essas visões se desenrolarem. O peso do ano de 2025 pairava, lançando uma sombra sobre as vidas daqueles que ainda estavam no escuro. Naquele momento, um sentido avassalador de urgência me dominou. Aprendi sobre tecnologias emergentes, ferramentas que, embora aparentemente inofensivas, retirariam nossa humanidade. Imaginei uma sociedade seguindo cegamente líderes falsos, seduzidos por promessas que ecoavam como sereias, enquanto os verdadeiros perigos se ocultavam além de nossa percepção. O mundo que testemunhei estava à beira da destruição, oscilando como se estivesse preso na garra de uma mão invisível, prestes a desencadear a turbulência sobre uma população desavisada. A turbulência emocional dentro de mim era visceral. Uma mistura de profunda tristeza e uma necessidade desesperada de intervir. Sentia o peso dessa responsabilidade gravitando pesadamente sobre minha alma. Com essas imagens ainda frescas em minha mente, o chamado para retornar à minha comunidade ressoava como um tambor urgente em meu coração. Havia uma mensagem vital que precisava ser compartilhada, uma que poderia potencialmente nos afastar do abismo que estávamos enfrentando. Era imperativo que agisse rapidamente, antes que fosse tarde demais para acender a consciência que poderia despertar outros para a tempestade ameaçadora que se aproximava de nossas costas. Ao retornar à vida, senti uma responsabilidade avassaladora. Verdades divinas que me foram reveladas não eram apenas para meu próprio entendimento. Elas estavam destinadas a preparar a humanidade para a humanidade que está por vir. Cada momento passado naquele reino vibrante trouxe uma consciência aguda da fragilidade da nossa existência e das escolhas que fazemos. Enxerguei-me sob uma nova luz, determinado a compartilhar as percepções que havia recebido, mesmo que isso parecesse assustador. Reavaliei meu ministério, reconhecendo que não podia mais ficar em silêncio. O medo da descrença ou da rejeição por parte dos meus pares pesava muito, mas sabia que precisava me manifestar. Às vezes parecia uma batalha solitária, uma que me afastava daqueles que eu costumava considerar aliados. No entanto, em meu coração, eu entendia que a urgência da minha mensagem superava o risco do isolamento. Eu precisava transmitir o que havia testemunhado para despertar os outros antes que fosse tarde demais. Eu os exorto a refletir sobre o caminho que estamos trilhando, a nos unirmos além das diferentes crenças, enquanto enfrentamos o caos que se aproxima em 2025. Devemos permanecer vigilantes, discernindo as verdades ocultas na confusão, pois é muito fácil ser levado pela decepção. Nossa força reside na nossa unidade, em elevar-nos acima de nossas divisões para confrontar os desafios à frente. Lembrem-se, cada uma de nossas ações reverbera na eternidade, moldando não apenas nosso próprio destino, mas o futuro da humanidade como um todo. É um fardo pesado, mas também libertador. Temos o poder de fazer escolhas que ressoam muito tempo depois que partirmos.
escolhas que podem iluminar o caminho para outros e guiá-los em direção a um futuro mais brilhante. Ao refletir sobre minha própria transformação, sou profundamente grato pelas percepções que obtive. Elas revolucionaram não apenas meu entendimento, mas também minha abordagem à vida e ao ministério. Espero que você leve esta mensagem adiante em seus próprios círculos. Se minha experiência ressoou com você, por favor, inscreva-se, compartilhe seus pensamentos nos comentários e me junte-se nesta jornada de entendimento junto. Obrigado por ouvir e que a paz esteja com você.